Muito bem, chegou a hora de falar de política, falar sobre política, e quem mais entende dos bastidores dessa área, como eu sempre digo, está sempre aqui comigo nos estúdios. Sexta-feira, chegou a sexta, muita gente adora que chega uma sexta-feira, né? Eu acho um dia normal, como qualquer um, mas tem gente que quer cair na farja, né? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Anchieta. Pois é, minha gente, o Senado se tocou, mas se tocou em que sentido? O Senado brasileiro resolveu deixar para o ano que vem, que não está muito longe, a apreciação daquela história da mudança da lei das estatais. A repercussão foi tão negativa, Anchieta, junto a empresários, junto a instituições de transparência, inclusive internacional, que o Senado disse, espera aí, deu na cara demais dessa vez. Né? Sim. A lei já está sendo chamada de Lei Aloysio Mercadante. Já batizaram. Batizaram, para servir basicamente para Mercadante, mas se passar, irá servir também para muita gente que não se elegeu para o Senado e para a Câmara e para os batalhões aí filiados aos partidos políticos. Ora, se fizeram tão rápido, não só foi só para o mercado. Não. Abrir a porta aí, escancarar a porta para quê? E curioso é que o pessoal errou na dose, porque dizem que o que mata remédio é veneno dependendo da dose que você ministre, né? A dose foi exagerada, porque Lula anunciou Mercadante antes da votação, ou seja, a combinação tinha sido feita, né? Ele anunciou à tarde, votaram à noite. Aí o presidente Rodrigo Pacheco se tocou e disse, vamos deixar isso mais para frente, vai se esfria, depois do Natal, do Réveillon, se vai passar ou não é uma outra história. Agora à tarde, daqui a pouco às 14 horas, haverá mais um encontro, mais uma reunião do presidente eleito e diplomado Lula da Silva, sabe com quem? Com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Na primeira reunião, mestre Arthur prometeu 150 votos na PEC. Já caiu para 90. Eita. Já caiu para 90 e não foi votado ontem, como se esperava. Ele já marcou para terça-feira que vem, dia 20. E tem toda uma dúvida, porque os deputados, em sua maioria, disseram assim, peraí, Arthur Lira combinou com Lula, prometeu 150 votos e não combinou com a gente. Ele quer se cacifar para continuar presidente da Câmara e nós, hein? Ali só tem bestinha, só tem catedrático, só tem gente que PhD nessas coisas todas. Então, tem o grupo do bolsonarismo raiz, que é o grupo do senador Ciro Nogueira, tem o grupo do União Brasil, e esse povo assim, não, tem que conversar com a gente também, não é assim não. Agora, a saída para Lula está posta pelo Tribunal de Contas da União. Se houver dificuldade, porque o recesso do Congresso começa de hoje a uma semana, dia 23, tem que votar até lá. Se não votar, Lula assume, edita uma medida provisória, com o aval do Tribunal de Contas, acabou o assunto. Vai tocar o barco e vai ter dinheiro. Flávio Dino, que foi governador do estado do Maranhão, que é um comunista raiz declarado, um socialista, e que foi eleito senador e que será o ministro da Justiça, aí está a fotografia dele. Nós temos muitos amigos lá no Maranhão, inclusive Marcial Lima, que trabalhou aqui conosco e que é vereador hoje lá na capital maranhense. Dizem que Flávio Dino, muitas vezes, também exagera na dose. Ele agora diz que vai desarmar a população. Quer desarmar a população. Agora, não disse se inclui o pessoal daqueles morros lá do Rio de Janeiro, daquelas comunidades subnormais de São Paulo. Diz que vai desarmar todo mundo. Então, Reginaldo, você que tem aquelas garrunchas lá em Queimadas, prepare-se para devolver, que Flávio Dino disse que vai passar o rodo. Eita, vai esperar. Que é a população toda desarmada. Deve ter uma campanha daquela de desarmamento. Lembra que você entregava a arma e recebia 300 reais, 200 reais? Aliás, eu tenho uma amiga aqui em Campina que o governo pagava 300 pela arma, ele comprou a 1.000. Se você vai entregar lá por 300, eu compro por R$1.000. Entrega aqui para mim e tal, e fez a sua coleção. Mas ele mudou, hoje ele mora na Argentina, em Córdoba. Está morando lá e vai torcer pela Argentina no jogo do próximo domingo. A mudança começou. O caminhão de mudanças ontem chegou lá no Palácio da Alvorada, devagarinho por ali. A rede social está cheia de imagens desse caminhão. Normal, não é? Sim. Quando você ganha, você vai morar ali, e quando vai sair, tem que ir. E assim, essa imagem isso não seria notícia de jeito nenhum se o clima fosse outro. Fosse normal. Se tivesse. Aliás, o Flávio Dino cunhou uma frase, você sabe que às vezes o que machuca não é tanto a derrota, são as gozações que vêm pós-derrota. Flávio Dino é gozador, Flávio Dino que vai ser ministro da Justiça. Ele cunhou a expressão aí do presidente entrante e o presidente sainte. O sainte é Bolsonaro, o entrante é Lula. Os bolsonaristas
O cara fica botando gasolina na fogueira, né? Pois É uma coisa que não deveria acontecer, mas é que acontece. Acontece no futebol, acontece na política. E no Brasil isso está na cultura, parece que é coisa de futebol. É verdade. É desse jeito. Aqui na Paraíba, o setor de comunicação do governo do estado começou a anunciar que no final do mês, que também será o final do ano, deve haver aquilo que a gente chama de renúncia coletiva dos secretários de João Azevedo. Todo mundo renuncia, para quê? Para dar tranquilidade, paz, para que o governador remonte o seu time e a sua equipe para o novo mandato. Temos dito, e também é normal, que alguns permanecerão, uns serão trocados de lugar e outros não continuarão no time. Você substitui, hoje até faz 5 substituições num jogo de futebol. Exatamente. Imagine no secretariado. Né? Então é uma situação também que é normal e, infelizmente, alguns saem, felizmente outros chegam, e é assim, e o serviço não pode sofrer o que se chama de solução de continuidade. O barco vai sendo tocado. Aqui em Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima recebeu ontem a planta do novo hospital da criança e do adolescente da cidade. Como sabe-se, o prefeito encomendou um projeto. O hospital difícil, amigo. Mas parece que agora vai sair, né? Tomara. Porque o projeto já foi apresentado ontem ao prefeito e tem aí alguns parlamentares da bancada federal que disseram que vai ter dinheiro sobrando para construir o hospital. Tomara, porque a primeira coisa que Campina precisa é dessa área porque o atual hospital, ele no início atendia bem, mas já ficou pequeno. E é mal localizado. Sim. Questão de estacionamento, de instalações para colocar, por exemplo, oxigênio foi um problema. E tem toda aquela área onde o ex-prefeito Romero Rodrigues começou e ali será edificado o que está sendo chamado de novo hospital da criança. Aqui fechou a Sambique, a Eclipse às vezes tem problema e não para de nascer menino. Sim. Todo santo dia além precisando. do mais, não é só Campina, né? É toda uma região que vem para Campina. Atende a tudo isso aí. Anchieta, chama a atenção também nesse final de ano, e a imprensa tem procurado nos órgãos de controle, Tribunal de Contas, o sistema Sagres, o gasto de algumas prefeituras municipais na compra de combustíveis. Meu amigo, são milhões e milhões de litros. Minha gente. Tem prefeitura que gastou uma fortuna em combustível e quando se olha a frota, os veículos não tem condição de consumir tudo aquilo. Justifica, né? Justifica. Não, é porque tem que trafegar mesmo, rodar para lá e para cá. Cada secretário tem um carro, né? O prefeito, a prefeita, às vezes tem 2 ou 3 carros e esses carros não param de rodar, não. Agora, pense nos carros para consumir. Você sabe que eu gosto de carro grande, eu já possuí Dojão, Dodge Dart grandão e Ford Landau, já possuí em 5 ou 6. Era sócio do posto de gasolina. Os carros das prefeituras consomem mais do que o Ford Landau. É curioso, né? E o Landau, ele comporta 107 litros no tanque. E o pessoal brincava comigo, quando eu parava para abastecer, se o motor tivesse ligado, nunca enchia, porque ela ia despejando ali e ele ia consumindo. Parece com o carro das prefeituras por aqui. Viu? Isso é inexplicável. Não é só a prefeitura, não. Tem outras instituições também que eu nunca vi queimar tanto combustível. Absurdo. Boca Maldita de hoje, calçadão da Cardoso Vieira, nessa antivéspera de decisão de Copa do Mundo, pergunta a Anchieta Araújo se ele acha que no governo Lula o judiciário brasileiro terá o mesmo protagonismo de agora. Meu amigo, é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Eu acho que no Brasil é provável que continue tendo, viu? Será? Será que Lula aceita? Hein? Não sei. Para usar uma linguagem da turma de hoje, tem uns termos assim, tipo assim. Coisa de Big Brother, né? Tipo assim, então, né? E que cunharam a expressão então. Eu acho que vai diminuir, mas ainda vai continuar tendo, de certa forma. Você imagine, você e os telespectadores, se Lula escolher Paulo Roberto, por exemplo, para ser ministro das Comunicações, e aparecer o ministro lá e disse, Paulo Roberto não pode não. Convoque a Anchieta Araújo. Paulo não pode. Será que Lula aceita esse tipo de coisa? Porque foi assim lá com aquele diretor da Polícia Federal, lembra? Alexandre Ramagem. Lembro. Esse aí não pode, não. E foi ali que Bolsonaro começou a perder força. Foi na hora que, né? Porque existem as atribuições, ninguém está aqui advogando briga, conflito, confusão entre os poderes, não, mas cada um na sua. Né? Eu faço isso, eu posso fazer isso, você pode fazer aquilo e assim vai sendo tocada a vida. Então, aguardemos os acontecimentos. A gente tem que aguardar. Muita coisa a gente tem que aguardar mesmo. Só depois de 1º de janeiro. Aliás, só para a gente concluir, agora de manhã, Janja, a futura primeira-dama Rosângela Silva, divulgou uma espécie de cronograma da posse de Lula. Está tudo definido. Vai começar às 1h40 da tarde, reunião dos
das autoridades estrangeiras, depois Catedral de Brasília, chegada ao Congresso Nacional, para o termo, e em seguida Palácio do Planalto. Está tudo resolvido. Copa do Mundo, decisão. Pois é, decisão domingo, grande Vai jogo. torcer pela França ou pela Argentina? Rapaz, eu não consigo torcer por nenhum. Não, eu torço por um bom futebol. Eu quero ver um bom jogo. Já que eu não estou Aliás, torcendo os pra dois nenhum. têm jogado muito bem, né? Tanto um como o outro. Talvez até para uma prorrogação e tudo, porque eu gosto de ver a emoção. Agora, no meio, eu dizia agora, conversando com o Gustavo Carneiro, eu fui à Argentina acho que umas 3 vezes até agora. E só pelo tratamento que os argentinos dispensam aos brasileiros, eu senti isso na pele, eu vou torcer pela França. O brasileiro, o argentino se acha superior a nós brasileiros. Eles se acham os europeus da América. Exatamente. Nada contra ninguém, pessoalmente, eu tenho muitos amigos argentinos, mas eu vou torcer pela França. E vim com as cores do Catar. As cores do Catar, mais uma vez, estão aqui. Mostra aqui, Robson, Marcelo, porque Reginaldo Bastos disse, para se despedir da Copa, venha com as cores do Catar novamente. Como é que é? O figurinista. O figurinista. Muito bem. É isso, Anchieta. Bom fim de semana, Paulo. Para nós A gente todos. se encontra, se Para Deus quiser, segunda-feira, e a gente sabe quem foi campeão do mundo. Isso. Com certeza. É isso aí. Olha, mudando de assunto, o repórter Diego Araújo está agora ao vivo no Corpo de Bombeiros.